Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda. Já estamos chegando no final do livro de Números, vamos terminar mais um. Capítulo 19, hoje vamos ler o capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Capítulo 19 é lindo, porque mais uma vez eu e você vamos explorar as intrigantes nuances da purificação ritual do antigo Israel. Então o capítulo 19, ele está nos ensinando aqui a preparação desse momento de purificação. Olha o verso 1. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado uma carga. Então, mais uma vez, esse ensino tão lindo sobre a purificação ele é trago. Então nós temos aqui o ritual da novilha vermelha, da vaca vermelha. O primeiro passo dessa preparação envolve a seleção de uma novilha vermelha, que deveria ser sem defeito, sem mácula, e ninguém poderia ter montado nela. Nada. Essa novilha deveria ser trazida ao sacerdote, que a levaria para fora do arraial. Verso 3, vai nos dizer, verso 3, vocês a darão ao sacerdote, Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. E aí, o sacrifício, mostra o sacrifício, depois a queima. Então o sacerdote, ele procederia uma série de rituais altamente simbólicos, e a novilha vermelha seria sacrificada na presença do sacerdote, com seu sangue sendo aspergido 7 vezes na frente da tenda da congregação, né? E aí nós vamos ter o verso 9, vamos ler o verso 9? Um homem cerimonialmente puro recolherá a cinza da novilha e as colocará no local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecado. Então as cinzas e a água da purificação, essas cinzas seriam colocadas na água para a purificação do pecado. Pastor, tenta me explicar melhor qual que é a relevância espiritual. Então deixa eu tentar te mostrar. A representação da vaca vermelha, com todos esses detalhes, da novilha vermelha, era uma demonstração da busca de todo o povo pela pureza espiritual. Você já percebeu, lendo a Bíblia até aqui, que Deus deseja isso. Deus deseja isso. Então, os elementos simbólicos como a cor vermelha da novilha, o número 7, a aspersão da cinza, ressalta a importância dessa pureza para aproximarmos de Deus e participar plenamente da comunidade religiosa e desfrutar plenamente daquilo que Deus tem para nós. Embora possa parecer estranho, complexo à primeira vista, esse ritual nos convida a refletir sobre a natureza da impureza espiritual e a necessidade de buscar a purificação em nossa própria jornada espiritual. Lembre-se, o povo está numa jornada no deserto, numa caminhada. É Deus dizendo assim, olha, na sua jornada, a jornada da sua vida, você precisa buscar se purificar, se santificar. O pastor está fora da moda. Tá, não. Essa é a vontade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então, a última análise que eu quero trazer aqui dessa novilha vermelha nos recorda que mesmo em nossa busca pela espiritualidade e pureza, podemos encontrar elementos profundos e simbólicos que nos lembram da importância de uma vida espiritual saudável e da necessidade de lidar com a nossa própria impureza espiritual para nos aproximarmos de Deus. Então a novilha seria preparada, não poderia ser qualquer novilha, seria sacrificada, queimada, a cinza recolhida e depois colocada na água para a purificação do pecado. Pastor, eu preciso de uma novilha vermelha? Não, você não precisa. Porque na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue precioso para purificar o meu e o seu pecado. Então nós temos aqui como que é utilizada essa cinza. Então a fala da impureza que poderia ser transmitida por contato com o cadáver, não está falando só de uma questão de saúde, mas também de uma questão espiritual. Lembre-se lá do Nazireu, o voto de Nazireu, que era alguém que estava numa consagração ainda maior do que o povo, ele não poderia tocar
em nada morto. Então, o capítulo 19 nos convida a essa caminho de pureza, esse caminho de santificação, de purificação. Aí chegamos ao capítulo 20. E aqui o capítulo 20 nos mostra muito da liderança de Moisés. Liderança de Moisés. O capítulo 20 começa assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Eu gosto desses relatos bíblicos, porque, volto a te lembrar, eles estão peregrinando em uma jornada, e aqui Miriam, a irmã de Moisés, ela morre. Porque é uma jornada, essa jornada, pessoas partem, pessoas chegam, pessoas morrem, pessoas nascem, é a vida. Eclesiastes, há tempo de morrer, há tempo de viver. Na jornada da vida nós vamos experimentando, vamos perdendo pessoas preciosas, vão chegando pessoas preciosas, mas em meio a esse relato da morte de Miriam, o povo agora com sede novamente começa a murmurar, a reclamar. E aí nós vamos ver a reação de Moisés. Eles vão levantar contra Moisés e Arão. Moisés e Arão. E aqui nós vamos ver a instrução de Deus muito clara para Moisés, de como ele deveria fazer. E aí, olha, Moisés e Arão saíram de diante, verso 6, da assembleia para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Meu irmão, você vai perceber que sempre quando Arão e Moisés estavam com uma situação, eles buscavam orientação em quem? Em Deus. Aprenda isso. Nos momentos difíceis, vá até Deus, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, buscando orientação. E aí do verso 6 ao verso 13, é Moisés buscando essas orientações. E aí o verso 13, essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele se manifestou a sua santidade entre eles. A sua santidade entre eles. E aí do verso 14 ao verso 21, nós vamos ver o momento de Edom, que vai negar passagem a Moisés. O capítulo 20 traz um momento assim crucial, porque o capítulo 20 também vai nos mostrar aqui, de Números, a desobediência de Moisés. 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. A orientação de Deus é para Moisés falar com a rocha. Moisés bateu na rocha. Lá no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, Paulo vai nos falar que essa rocha simbolizava Jesus. E aqui o que vemos é a desobediência de Moisés, que vai custar tão caro para Moisés. Tão caro. Ah, pastor, mas Moisés estava pressionado pelo povo. Sim, estava pressionado. Entenda que eu e você não podemos ficar dando desculpa. Ah, eu estava pressionado, por isso eu pequei. Não. Tem consequências. E Moisés viveu essa consequência de não poder entrar na terra prometida. E aí nós vamos ter aqui o relato da morte de Arão. Nós vamos ver aqui no caso de Edom, né, que não permite o povo passar, né? E aí vamos ter, depois desse momento, a morte de Arão. Então, Miriam, capítulo 20, capítulo 20 começa com a morte de Miriam, termina com a morte de Arão. O que você está percebendo? É uma jornada. E esse povo mais velho está morrendo. E Deus havia dito que nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Chegamos no capítulo 21. E o capítulo 21, ele traz princípios assim de oração muito poderoso, muito poderoso. Por quê? Porque o capítulo 21, do verso 1 ao 3, vai falar da vitória sobre o rei de Arad. O capítulo 21 começa assim: quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles.
Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregar este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. E aí nós vamos ter, logo depois dessa vitória, o momento da serpente de bronze, que nós vamos ver aqui o povo mais uma vez. O povo mais uma vez. Olha o verso 4. Partiram eles do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. E aí Deus vai mandar aqui as serpentes abrasadoras. Abrasadoras por quê? Porque a picada delas não só matava, mas doía muito. E aí a serpente de bronze vai ser levantada. A serpente de bronze vai ser levantada. Verso 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Essa serpente de bronze, levantada no deserto, é um apontamento para a cruz. Jesus foi levantado na cruz. E quando eu olho para Jesus na cruz, a serpente, ela não tem poder de me tocar, de me matar. Ela pode até me tocar, porque lá no início, lá em Gênesis, a serpente, ela vai morder, ela pode ferir o calcanhar. Mas aquele que foi levantado no madeiro, ele pode me curar e me restaurar. Coisa linda aqui. E aí nós vamos ter a viagem para Moabe, né, a jornada que passa pelo território, logo aqui no verso 21 em diante, pelo território de Seom e de Og. Então você vai ver que nessa trajetória, agora nesse momento, começa a aparecer alguns desafios, alguns locais aonde o povo passa, aonde o povo está trilhando. O que vamos ter também, olha o verso de número 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espião a Jazar, e Israel tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu os entreguei a você juntamente com todo o seu exército e com sua terra. Você fará com que ele o que fez com Seom, rei dos amorreus. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra deles. Lembre, essa terra não é a terra prometida. Isso é antes de entrar na terra prometida. Ou seja, nessa peregrinação, eles vão, sim, encontrar povos. Eles estão numa marcha. Não chegaram na terra prometida. Não chegaram. E essa caminhada, ela tem grandes desafios. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Então eu quero te abençoar. Terminamos o capítulo 21. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça você para continuar nessa caminhada. Eu sei que você tem muitos desafios, como Israel teve nessa caminhada, nessa peregrinação. Mas o mesmo Deus que sustentou Israel está te sustentando. Vamos juntos? Se Deus permitir, amanhã eu estou aqui com mais 3 capítulos da Bíblia para estudarmos juntos. Deus te abençoe.